Oi, meu nome é Iris Lane e hoje nós vamos falar a respeito de outro tempo verbal. Sim, aqui no meu canal eu já falei a respeito de presente, passado, futuro simples e comecei a falar sobre presente continuous. Hoje será sobre passado continuous e o próximo vídeo a respeito de futuro continuous. Vem comigo, vamos aprender mais tempos verbais. E por que é tão importante que a gente se aprenda os tempos verbais? Porque os tempos verbais, eles expressam o momento da fala. Então, eu estou falando aqui agora. Então, qual é o momento da fala? É presente continuous, porque é um presente que está em continuidade. Eu ainda não parei de falar. Mas, se eu falasse, eu falo inglês, eu falo espanhol, aí é um presente, uma habilidade minha. Então, é um presente simples. Agora, se eu falasse, I went to my mom's house yesterday. Aí é passado, né? Porque eu fui na casa da minha mãe ontem. Então, é importante que a gente se conheça os tempos verbais para ter clareza de quando aquilo que aconteceu comigo ou com fulano de tal aconteceu. Então, vamos para o vídeo. O tempo verbal de hoje que eu vou falar é passado continuous. E eu sempre costumo falar aqui nos meus vídeos que presente, passado, futuro simples e presente continuous, passado continuous e futuro continuous são tempos muito utilizados no dia a dia, na vida rotineira, na vida cotidiana. Então, pelo amor de Deus, coloca isso aqui e não esqueça disso, para quando chegar os tempos verbais mais complicados, que são presente perfeito, passado perfeito, futuro perfeito, presente continuous perfeito, não deixar você doido, tá bom? Anota isso aí num caderno e já pega que presente, passado e futuro simples e presente, passado e futuro continuous são tempos utilizados muito na sua vida rotineira, cotidiana e habitual, beleza? O passado continuous é para descrever coisas que você estava fazendo, mas que foi interrompido por alguma coisa. Então, por exemplo, I was reading a book when my husband got home. Eu estava lendo um livro quando meu marido chegou em casa. Então, o fato dele ter chegado em casa me interrompeu de continuar lendo meu livro. Pegou, gente? Não é simples? É só você colocar situações da sua vida que você costuma fazer e que você foi interrompido por alguma situação. Às vezes você pode ter parado de fazer alguma coisa por própria preguiça da sua parte. Você estava lá, eu estava limpando a casa, mas me deu preguiça e eu parei. Então, I was cleaning my home, but I got lazy and I stopped. O passado continuous também são para coisas simultâneas. Por exemplo, enquanto eu faço uma coisa, fulano de tal faz outra coisa. Então, no exemplo, I was doing the dishes while my husband was working. Outro exemplo, I was taking a bath while my son was playing around my house. Então, assim, gente, eu imagino que o passado continuous seja um tempo verbal simples para você compreender. Porque, como eu expliquei aqui, ele é um tempo verbal que estava em continuidade e foi interrompido por uma pessoa, ou é um tempo verbal simultâneo com outra coisa. Você pode dizer, enquanto eu faço isso, fulano de tal estava fazendo aquilo. Ou para você comentar também de uma outra pessoa. No exemplo, when I got there, they were playing tennis. Quando eu cheguei lá, eles estavam jogando tênis. Então, para você comentar de algo que você viu de uma outra pessoa que estava fazendo alguma coisa, você também utiliza o passado continuous, porque eles estavam em continuidade de alguma coisa e você chegou e viu que eles estavam fazendo. Então, é um tempo verbal assim considerado simples. Então, esse é o passado continuous. Como que forma a estrutura do passado continuous? Assim como no presente continuous, a gente forma o presente continuous como pronome,
mais verbo to be, mais verbo principal, mais ing, mais complemento, no passado continuous é da mesma forma, com a única diferença de que o verbo to be muda. Se você assistiu o meu vídeo de verbo to be, você vai ver que lá eu falei que, dependendo do tempo verbal que você fala, o verbo to be é conjugado de uma forma. Então, se no presente continuous é I am, you are, he is, she is, no passado continuous é o verbo to be no passado. E o verbo to be no passado é I was, you were. Então, a estrutura do past continuous é pronome, mais verbo to be no passado, mais verbo principal, mais a partícula ing, mais o complemento. Beleza? Você formando essa estrutura, você consegue formar qualquer frase no passado continuado, no passado continuous em inglês. Meu povo, então é isso, o vídeo de hoje. Você já aprendeu como que funciona a estrutura do passado continuous e para você aprender literalmente de vez e não esquecer, tudo que você precisa fazer é utilizar esse tempo verbal na sua vida. Isso, gente, todos os tempos verbais que você aprender, você tem que começar a utilizar ele na sua vida diária. Por quê? Porque só assim você aprende e não esquece. Então, se hoje você aprendeu passado continuous, começa a colocar situações que aconteceram com você e começa a falar, gente, a falar. Não é só escrever, não. Ah, vou escrever aqui, vou escrever. Tudo que você escreve e não pratica, você não se lembra. Então, começa a colocar isso aí em prática e a falar. Igual a mim, eu aprendi a falar, foi assim, gente, não teve outra maneira. Então, mais outro exemplo aqui para fechar com chave de ouro é I was sleeping when I needed to wake up to record a video to my followers. Eu estava dormindo quando eu precisei acordar para gravar um vídeo para os meus seguidores. Então, esse exemplo é o que literalmente aconteceu comigo. Então, veja aí o que você fazia, o que você estava fazendo, que foi interrompido por alguma coisa e utiliza isso aí na sua vida rotineira, na sua vida cotidiana, que eu te garanto que isso vai ficar, ó, bom de inglês. Então é isso, meu povo, o vídeo de hoje chegou ao fim. Eu espero que você tenha entendido esse tempo verbal, passado continuous. Se você entendeu, eu fico muito feliz. Coloque ele em prática, assim como os demais outros vídeos a respeito de tempo verbal que eu já falei aqui. Coloque esses tempos verbais em prática e eu te garanto que você vai ficar bom de inglês. E eu espero te ver no meu próximo vídeo, hein? Tchau!